pessoal, tudo bem? Agora a gente vai iniciar os estudos sobre dinâmica. Então, anteriormente em cinemática, a gente estudava os movimentos, só que sem saber a causa, o que acontecia para aquele móvel ou aquele corpo adquirir um movimento. Já na dinâmica, ela se importa com as causas. Então, por que aquele objeto tem aquela velocidade, tem aquela aceleração e assim por diante. Na dinâmica, olha a definiçãozinha que eu coloquei aqui no quadro para vocês. É a parte da física que se preocupa em estudar as causas dos movimentos e os seus efeitos. Então, olha só. Ela se preocupa em saber o porquê daquele corpo estar fazendo aquele determinado movimento. Pode ser um movimento uniforme, uniformemente variável e qualquer outro tipo de movimento. Para um corpo adquirir esse movimento que a gente está falando, precisa aplicar alguma coisa nesse corpo. Que coisa é essa? É uma força. Para você empurrar um objeto, por exemplo, você está aplicando uma força a esse objeto e ele está se movimentando a uma certa velocidade. Então a gente vai estudar isso. O que é força? É uma interação entre dois corpos. Por exemplo, você está um carro. Quando ele está quebrado, você quer empurrar ele, está sem bateria, aliás, não está quebrado, não está sem bateria, você quer empurrar ele para ele pegar no tranco, você aplica uma força nele e ele começa a se movimentar. Então, olha só, temos o que acontece quando você aplica uma determinada força a um objeto. O que é que causa nesse objeto? Você pode causar uma aceleração, como o exemplo do carro que eu falei. Você pode causar uma deformação. Exemplo, quando você pega uma bola de futebol, por exemplo, você chuta ela. Quando você chuta ela, você está aplicando uma força nela. O que é que acontece com essa bola? A gente já viu várias vezes na televisão, em vídeos do YouTube, que a bola se deforma quando mostra ela em câmera lenta. Ela se deforma com o impacto, com a força que é aplicada no chute, quando a bola cai lá de cima e bate no chão. Então causa deformação. E uma outra causa, ela causa equilíbrio. Olha só, quando você bota esse lápis aqui, olha, por exemplo, na minha mão aqui, ele não está em equilíbrio na minha mão. Então está agindo aqui, aliás, um tipo de força nesse lápis para ele ficar aqui na minha mão, para ele ficar em equilíbrio. Então, quais são as causas da força? O que é que acontece com o objeto quando se aplica força nele? Causa aceleração, deformação e equilíbrio. Aí vem agora a parte de tipos de força. Tem dois tipos de força. Tem a força de contato e a força de campo. Qual é a diferença delas? A força de contato, como o nome já diz, você tem que estar em contato com o objeto. Você empurrando o carro, você pegando uma bola, você está em contato com outro objeto. Já a força de campo, ela age à distância. Quais são os exemplos de força de campo que eu posso citar aqui para vocês? A força gravitacional. Outra força de campo é a força magnética, um ímã. Você consegue pegar um objeto com um ímã à distância. Então temos força de contato e força de campo. Aí tem uma força agora que ela é muito importante para o estudo da gente aqui, que é a força resultante. Na força resultante, aliás, o que é força resultante, né? Você sabe que acho que na imensa maioria das vezes, um objeto não sofre ação só de uma força. Ele pode agir nesse objeto dois tipos de força, 3 tipos de força e assim por diante. Vários tipos de força. A força resultante é a soma de todas essas forças aplicadas a um objeto. Então, olha só. É a soma vetorial de todas as forças aplicadas a um objeto.
A gente sabe que vetorial, né, se som vetorial, cada objeto vai ter a sua direção e o seu sentido. Vai depender do cálculo que você está fazendo. Agora tem... Quais são os tipos de força resultante que a gente vai estudar agora? Nós temos a força que... mais de uma força agindo, né? Que ela tem a mesma direção. Como é que eu posso calcular a força resultante de um objeto quando elas têm a mesma direção? Só somar a quantidade de forças que tiver agindo no objeto. Tipo, se eu tenho um objeto que eu estou aplicando uma força de mesma direção e sentido de 3 newtons e outra força está sendo aplicada nesse objeto de 5 newtons, então, qual é a força resultante que está agindo aqui nesse objeto? 8 newtons. Só basta somar a quantidade de forças que tem, quando elas têm a mesma direção. Na mesma direção, mas com sentidos opostos. Quando está na mesma direção e com sentidos opostos, você vai pegar o quê? Ao invés de você somar, você vai subtrair, fazer uma subtração. Como é que vai fazer essa subtração? Da força maior para a força menor. Eu não posso fazer com a força dando um resultado negativo. Entenderam? Do exemplo anterior, eu falei uma força aplicada de 5 newtons e outra de 3 newtons. Se elas têm agora sentidos diferentes, sentidos opostos, quando eu faço essa relação, eu sempre vou colocar a força maior primeiro. Se aqui era 3 mais 5 dava 8, aqui vai ser 5 menos 3, que vai dar 2. Não pode dar força negativa aqui, não pode dar menos 2 newton. Em direções perpendiculares, como é perpendicular? Nesse sentido aqui, ó, perpendicular. Então, quando está no sentido perpendicular às direções, eu vou utilizar um teorema de Pitágoras. Como é o teorema de Pitágoras? Quem se lembra? Pitágoras diz o seguinte, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, força resultante ao quadrado é igual a força resultante 1 ao quadrado mais força resultante 2 ao quadrado. Aí eu vou calcular pelo teorema de Pitágoras. Aqui, na mesma direção, faço uma soma, na mesma direção em sentidos opostos, faço uma subtração e aqui eu utilizo o teorema de Pitágoras. Agora a gente vai partir para os exemplos. Agora a gente vai partir para os exemplos aqui do cálculo de força resultante, né? Eu vou ler aqui a questão para vocês, eu vou colocar a questão na tela também. Um barco recebe de seu motor uma força de intensidade 8N para a direita. E ao mesmo tempo, sobre ele age uma força de intensidade 2N, esse 2N é Newton, viu? Para a esquerda, devido à correnteza do rio onde navega. Qual será a intensidade da força resultante dessas duas forças em Newton? Olha só, a gente tem que colocar os dados primeiro. É pouca coisa nessa questão que tem que fazer, viu? Vou colocar os dados. Então ele fala que um barco recebe do seu motor uma força de intensidade 8 newtons. Vou tratar essa força que falou aí de F1 para a esquerda, né? 8 newtons. Para a direita. E ao mesmo tempo, sobre ele age uma força de intensidade 2 newtons para a esquerda, vou chamar de F2. Para a esquerda. 2 newtons. Que se trata da correnteza que puxa o barco em outra direção. Qual será a intensidade da força resultante dessas duas forças em Newton? Então ele quer saber a força resultante.
Então ele quer saber FR, força resultante. Ele quer saber isso aqui. Como é a fórmula mesmo? Tem que lembrar, né? Quando está na mesma direção, eu somo. Quando está na mesma direção e sentidos opostos, o que é que eu faço? Subtraio. Então, se uma força puxa o barco para a direita e outra força puxa o barco para a esquerda, então tem sentidos opostos. Então, força resultante é igual a F1 menos F2. Ah, professor, e por que botou o F1 e F2 aqui? Eu tenho que olhar o seguinte, olha. Se eu dissesse que F2 era 8 newtons, eu teria começado com F2 aqui. Certo? Porque tem que ser o que tem maior força primeiro, já que eu estou subtraindo, para não dar negativo. Então, força resultante. F1 é quem? 8. Menos 2. Bem simples essa questão. 8 menos 2, 6 newtons. Então a força resultante aqui aplicada foi de 6 newtons. Vou partir para o segundo exemplo agora. Segundo exemplo, vou colocar aqui logo dados. Dados. Que a gente sempre inicia colocando os dados da questão, que é para não ter erro. Determine o vetor soma, no caso é a força resultante, entre dois vetores perpendiculares, ângulo reto, né? De módulo 6N, 6 newtons e 8 newtons. Então, eu tenho F1, 8 newton, F2, 6 newtons, e ele quer saber a força resultante. Lembrando que ele fala no início que eles são vetores perpendiculares. Então, ele tem um sentido perpendicular. Então, olha só. Vai vir uma força nesse sentido e outra nesse sentido, formando aqui um ângulo de 90 graus. Então eu tenho, vamos dizer que aqui é 8N e aqui é 6N. Ele quer saber a soma dessas duas forças, quanto dá, que é esse ladinho aqui, ó, que é a força resultante. Então vamos calcular pelo teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ah, e vai ter ordem para colocar F1 e F2? Não, não tem ordem aqui. Então vamos lá. Força resultante. Aliás, deixa eu ver tudo aqui. Ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Força resultante é o que eu quero. Então vou repetir aqui. Força resultante ao quadrado igual. Quem é F1? 8 ao quadrado. Quem é F2? 6. Então vai ficar 6 ao quadrado. Força resultante ao quadrado é igual. Quanto é 8 ao quadrado? É 16? Não, é 8 vezes 8. 64. Quanto é 6 ao quadrado? 6 vezes 2, 12. É isso? Não. 6 vezes 6, 36. Força resultante ao quadrado é igual. 64 mais 36 vai dar 100. Como é que eu acho agora a resposta? Eu sei que a força resultante ao quadrado é igual a 100. Se está esse quadrado aqui, ele vai passar para o outro lado. É uma potência. Ele vai passar para o outro lado como uma raiz, radiciação, uma raiz quadrada. Vai ficar assim, ó.
Força resultante é igual a raiz quadrada de 100. Quanto é a raiz quadrada de 100? 10 newtons. Então, a força resultante nesse caso deu 10 newtons.